Muito boa tarde a todos os que nos assistem. Muito boa tarde àqueles que nos acompanham pela internet. Meu nome é Ivan, sou trabalhador desta casa e cabe-nos abordar hoje o tema Paz, o primeiro modelo de ser no mundo. Paz, o primeiro modelo de ser no mundo. Iniciamos nossa abordagem a esse assunto, agradecendo a Deus pela vida, a Jesus de Nazaré pelos ensinamentos e pelo exemplo, as oportunidades que a reencarnação nos oferece para que nos aprimoremos como espíritos imortais. Agradecemos a Bezerra de Menezes e a equipe que nos dirige nesse trabalho pela amistosa e carinhosa acolhida. Permaneçamos todos em paz, que assim seja. Paz, o primeiro modelo de ser no mundo. O que é um modelo? O dicionário nos brinda com os significados que a palavra modelo pode ter. Algo, imagem, desenho, objeto que serve para ser imitado, molde, exemplar, coisa ou pessoa que é ou merece ser imitada. Isso quando a palavra modelo está na condição de substantivo masculino. Depois há outros significados, como substantivo de dois gêneros, como adjetivo, como verbo. Mas o terceiro significado aqui, coisa ou pessoa que é ou merece ser imitada, já nos é suficiente. Coisa ou pessoa que merece ser imitada. Sabemos todos que o bebezinho recém-nascido dependerá das atenções maternas por um largo tempo de sua vida, e que poderá começar a reconhecer o pai a partir dos 6 meses de idade. Até os 6 meses, o normal é que a mãe lhe dispense a alimentação através do amamentar, e nos primeiros dias pós-nascimento se encarrega de fazer a higiene do filho, da filha. Um pouco mais tarde, o pai também assume essa função da higiene. Espera-se que assuma essa parte do trato com o bebê. E, com esse tratamento dispensado ao recém-nascido, os laços de afeto vão se desenvolvendo. Isso em condições normais. Quando isso acontece, a alegria e a paz reinam dentro do lar com a chegada do bebê. Já a chegada do bebê em si requer um outro olhar, porque nem sempre a gravidez foi desejada. E se foi uma gravidez não desejada, tem uma série de outras ocorrências aí que não abordaremos nesse curto espaço que temos para tecer esses breves comentários sobre este assunto. Vamos partir do ponto em que a gravidez foi desejada, futuros candidatos a futuros pais e futuras mães sabiam o que estavam fazendo,
e, de alguma forma e por algum meio, trataram de se informar sobre o que é receber um bebê, um filhotinho. Considerando aqui também que isso tenha sido obtido por meios naturais, tá? Inseminação artificial e outros meios de concepção não serão abordados. Então, conforme a afirmação de Aristóteles, o homem é um animal racional, a parte animal reproduz-se. E nessa reprodução surge o bebê, na melhor das hipóteses, um de cada vez. Tá? E isso significa que, a partir do nascimento, cuidados são necessários para as três partes, pai, mãe e bebê. Necessariamente, nesses primeiros dias de vida, o bebê requer todas as atenções. A mãe requer, em segundo lugar, mais atenções, porque a vida do bebê depende, basicamente, do que ela puder lhe dispensar de alimento e de atenção. E, por fim, o pai requer atenção porque um intruso, entre aspas, embora desejado, agora está interposto na relação entre o pai e a mãe. É interessante, não é? Mas a gravidez desejada por ambos, quando surge o bebê, modifica o comportamento da mãe, que passa a dedicar sua atenção ao filho, e o pai fica meio escanteado. Passado o tempo, tudo correndo bem, né? 6 meses depois, o pai começa a ser percebido pelo filho, pelo bebê, e a partir do momento em que ele começa a se dar conta de que existem outros seres à volta, além da mãe, começam outros aprendizados. Bebês e crianças pequenas aprendem por espelhamento. O que vem a ser espelhamento? Cópia dos gestos e dos atos praticados por adultos. Teve milhares de visualizações, um pequeno vídeo, onde uma menininha de uns 3 anos de idade junta algumas coisas do chão e diz: deu por hoje, acabou, fim, e sai carregando aquelas coisas. Certamente, esses gestos da menina foram copiados de alguém, muito provavelmente da mãe. As expressões deu por hoje, acabou, fim, ela deve ter ouvido, provavelmente, da mãe. Observando o vídeo, a gente ri, né? Quem é aquela criaturinha de 2, 3 anos de idade, que recém começa a falar direito, para pronunciar uma expressão dessas? É a cópia, é o espelhamento. Aqueles que creem em Deus, que creem em Jesus, certamente procurarão tratar seus filhos conforme o ensinamento deixado por Jesus. Com calma, com paciência, com tolerância,
porque, em caso contrário, nós caímos em dois extremos. Ou no tolimento das iniciativas da criança, que quer descobrir o mundo, ou na permissividade total. Tudo que a criança faz é admirado, se ri, né, e não se põe limites. Qualquer dos extremos é prejudicial. Nós observamos ainda hoje pais e mães que querem com que o seu bebezinho ali de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, já tenha um comportamento como se tivessem mais idade. E isto não é possível. Isto não é fisicamente possível. Porque aqueles indivíduos, nesta faixa etária, estão em pleno processo de crescimento, em pleno processo de amadurecimento de órgãos, e o simples entre aspas, né? Não tem nada de simples, o processo de crescimento em si, ele impede, ele é um obstáculo ao comportamento mais maduro ou de uma criança com um pouco mais de idade. Por um motivo muito simples. Naquele pequeno ser estão nascendo milhões de células a cada segundo. E é esse nascimento exponencial de células que faz com que a criança tenha desconfortos e, às vezes, choramingue, resmungue, para demonstrar esse desconforto, muito embora, aparentemente, tudo esteja tranquilo, ela esteja com a higiene feita, alimentação no horário certo, e os brinquedos à disposição, tudo em paz. A demonstração de impaciência dos pais nessas circunstâncias terminará sendo copiada pelos filhos. E isso também passa despercebido. Nós temos no nosso comportamento, já devidamente estudado pela psicologia, 4 tipos principais. Esses 4 tipos foram definidos 400 anos antes de Cristo por Hipócrates. E são eles o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. Conforme o comportamento dos pais dentro de um desses grupos, isso será aprendido pelo bebê e pela criança. A presença da mãe com mais cuidados estimulará na criança a segurança na parte dos cuidados. O excesso de permissão por parte da mãe para que a criança faça o que ela bem quiser poderá acarretar para a criança consequências desagradáveis. O mesmo ocorre com o pai. Alguém já escreveu que uma mãe, quando pega um bebê no colo, vira ele para si e o abraça. Um pai, quando pega um bebê no colo, vira ele para a frente. Ou seja, eis aí todo um mundo que terás que aprender a conquistar, onde terás que aprender a viver. O gesto da mãe significa: eu estou aqui para te proteger, para te acolher em qualquer circunstância e te dar amor. Essa interpretação não é minha, mas tem um certo sentido.
Porque, de fato, o pai vê o filho como alguém que deve ir para o mundo. E a mãe vê o filho como alguém que deve ficar à sua volta. Pelo menos até uma determinada idade, né? Que não seja tão curta que permita perguntar, ora, já vai? E não seja tão distante, tão longa a permanência que permita, puxa, ainda bem que tu resolveu sair. Esse intervalo pode ser bastante grande. Mas o período de tempo em que a criança está junto com o pai e com a mãe, ela aprenderá os modos de ambos, até ali, seus 12, 13, 14 anos. E que modos serão estes? De pessoas coléricas, de pessoas sociáveis, de pessoas sanguíneas, explosivas. Que modos serão esses? Quando entramos para estudar a doutrina espírita, vamos aprendendo, com o conhecimento da doutrina, que devemos nos moderar em tudo na vida. E que os hábitos desagradáveis nós devemos abandonar. Qualquer coisa que prejudique o corpo, qualquer coisa que nos traga desassossego, desequilíbrios emocionais, deve ser observado e, se possível, isolado. Na melhor das hipóteses, descartado. O que nós ensinamos a nossos filhos a respeito dessas situações? Simplesmente, na convivência com eles, vamos tocando a vida, com eles meio que à margem da vida do casal e das necessidades e do trabalho que existe para que haja condições de subsistência e de algum conforto no lar? Eles ficam meio de lado assim, só pedindo para terem suas necessidades e vontades atendidas? Ou lhes é mostrado que para que se obtenha qualquer coisa é necessário trabalho, que as coisas não caem do céu, que existe um limite para determinadas aquisições. Aquisições que pode ter muita vontade de fazer, mas que o dinheiro não alcança, que precisam ser postergadas. Como é que se ensina isso aos filhos? Aos berros? Aos xingamentos? Ou com paciência? Com boa vontade? Enfim, palavra muito usada, com amor. Pais e filhos formam um conjunto que precisa se harmonizar para evoluir. A doutrina explica que pais e filhos não se juntam por acaso. Em algum momento no passado, alguém contribuiu para a queda de alguém. O reagrupamento neste planeta, nesta humanidade, em qualquer tempo em que aconteceu, ou que acontece, ou que acontecerá, significa que estão juntos para se harmonizarem, para aprenderem filho com pais, pais com filho.
Sou de uma geração onde a criança tinha um direito, e apenas um: ouvir. E esse direito não era elástico, né? Determinados assuntos, os adultos não tinham nenhum constrangimento de nos tirar da sala ou do lugar onde estávamos todos. Isso aqui não é conversa para criança. Os tempos mudaram. Os tempos mudaram? Não. As situações da família levaram a que algumas coisas fossem explicadas mais cedo, fossem mostradas mais cedo para estes seres que não chegam à presente encarnação, ou não chegam a qualquer encarnação, como uma tábua zerada, um livro com páginas em branco. Uma parte já vem preenchida. Numa das obras de André Luiz, ele explica que o filho, no óvulo da mãe, grava o que é, e do pai ele recebe aquilo que ele merece. E essa composição de cargas genéticas fará com que surja um indivíduo que, pela própria formação do corpo, mostrará algumas coisas que ele vem para tentar consertar. E eu uso a expressão tentar consertar, porque não é garantido que conserte. Lembrando que fomos dotados em algum momento de livre-arbítrio. E a noção de Deus foi colocada no nosso coração. A partir daí, sempre tivemos algum grau de liberdade para decidir entre o certo e o errado. Então, não é garantido que, ao início com a possibilidade de reencarnarmos, a reencarnação, sendo ela levada a efeito, vá nos garantir uma rota de sucesso pela existência. Não. Ninguém reencarna para fracassar. Isso é uma assertiva com que a espiritualidade tranquiliza o nosso coração, mas também ninguém interferirá de modo a nos furtar das consequências das nossas decisões. E algumas decisões são absolutamente nossas. Mesmo quando atendemos a conselhos, que não são os melhores, seja de desencarnados, seja dos espíritos encarnados. Mas a decisão é nossa. Então, fazer com que um ser reencarnante, que é o bebê, que já vem com uma bagagem, que nós pais começaríamos a conhecer, se os observarmos a partir dos 4, 5 anos de idade, já podemos conhecer alguma coisa disso que o espírito traz como bagagem. E, em condições mais amplas e, às vezes, mais intensas, né, a partir da adolescência. Ali, próximo do fim dos primeiros 4, 5 anos de vida, ali nós devemos começar a prestar mais atenção aos nossos filhos, para ensinar a eles, o respeito por si mesmos. 2, o respeito pelo pai e pela mãe. 3, que não se pode tudo no tempo em que queremos.
4, que mais adiante, se ele já não estiver numa escola de educação infantil, ele deverá respeitar aqueles que estão com ele naquele ambiente. É o que se chama socialização da criança. E isto tudo parece muito simples no discurso. No discurso. Porque a essa altura do campeonato temos um pai e uma mãe preocupados em trabalhar para atender às necessidades do lar e, por vezes, a criança é esquecida. A título de não nos incomodarmos, de não nos ocuparmos com a criança e apenas com aquelas coisas que são no nosso interesse, né? A criança é relegada a um segundo plano, terceiro plano. Quando temos a possibilidade de contar com avós que percebem isso e nos falam, normalmente a primeira reação é: filho é meu, não se meta na educação, da educação dele sei eu. Que é uma resposta bastante ríspida, bastante desagradável, mas que se usa. Talvez mais tarde venhamos a nos dar conta de que, naquele momento, estavam tentando nos auxiliar, tentando fazer com que determinados comportamentos da criança fossem notados e corrigidos a tempo. Porque paciência não se adquire. Não há como comprar paciência. Não há como chegar para uma pessoa impaciente e dizer assim: não, agora tu é paciente, ó. Exercita a paciência. Ele não vai conseguir. Paciência é exercício, é construção. Tolerância é exercício, é construção. Bondade é exercício, é construção. Não vai se tirar a bondade de um coração que não é bondoso. Não sai. Lembramos um provérbio de Aparício Torelli, escritor e jornalista, auto-apelidado, auto-intitulado Barão de Itararé, da onde a gente menos espera é dali mesmo que nada vem. Então, como não há como fazer mágica, tudo de bom que se espera que a criança seja, deve ser mostrado, ensinado e repetido, com paciência. Não discriminar, não agredir, não forçar convivências com quem a criança já demonstre antipatia, isso não adianta. A convivência pacífica é uma construção também, precisa ser praticada, e aí precisa um pouco de maturidade da criança, e essa maturidade só acontece com o tempo. E os pais, nesse processo, representam as pedras fundamentais. Demais membros da família podem ser apoios, passageiros, temporários, circunstanciais, mas apoios. O básico é que pai e mãe forneçam a estabilidade emocional necessária para que a criança aprenda com tranquilidade e exercite com tranquilidade. E isso é demonstrado por Jesus. Agora, é necessário que pai e mãe aceitem os ensinamentos de Jesus
e pratiquem os ensinamentos de Jesus para poder repassar aos filhos. Se não, não. Esgota-se o tempo para análise desse assunto e nota-se, nós encerramos esta brevíssima análise e superficial análise, agradecendo a Deus pela oportunidade da vida. Não houvesse um pai e uma mãe, não estaríamos aqui. Podemos não ter conhecido nosso pai, podemos não ter conhecido a nossa mãe. Então fizeram papel de pai e de mãe outras pessoas, a quem devemos agradecer. E esse agradecimento nós o fazemos a Deus, nós o fazemos a Jesus, nós o fazemos ao ser que esperou por 36 semanas, de 36 a 40 semanas, para que nos desenvolvêssemos e pudéssemos, quando prontos, aparecer para este mundo exterior. Sejamos gratos a estas mães e a estes pais que tivemos. Que assim seja.